Hoje, iremos dar uma olhada no que este guarda florestal aposentado disse que está acontecendo dentro do Parque Nacional de Yellowstone. Os parques nacionais são alguns dos lugares mais bonitos que se pode visitar, mas, ao mesmo tempo, estão cheios de fendas escondidas, pedras soltas, condições climáticas adversas e predadores. Isso significa que todos os anos as pessoas às vezes desaparecem no ar para nunca mais serem vistas. O Parque Nacional de Yellowstone é um lugar onde há relatos de desaparecimento de pessoas. No entanto, o que muitos não sabem é que alguns desses desaparecimentos não são cobertos pelos noticiários. Então a grande maioria das pessoas não sabe que esses indivíduos estão desaparecidos. Daniel Lynn Campbell foi visto pela última vez em 4 de abril de 1991, quando um conhecido deixou com seu cão pastor australiano no início da trilha Hell Roaring Creek, no Parque Nacional de Yellowstone. Daniel estava viajando com leveza, sem muito equipamento. Logo depois que ele foi visto pela última vez, fortes tempestades de neve atingiram a área. 4 dias depois, ele foi dado como desaparecido. Nem Daniel nem seu cachorro foram vistos novamente. Daniel era um caçador experiente que já havia trabalhado como madeireiro e cortador de árvores. Os irmãos de Daniel dizem que ele estava no parque coletando chifres de alces para vender com fins lucrativos, uma atividade ilegal em um parque nacional. Ele havia providenciado uma coleta em Jardine, nos arredores de Yellowstone. Seu irmão disse que Daniel tinha andado com alguns personagens duvidosos. Daniel pode ter tido problemas e morrido no parque. As autoridades especulam que ele possa ter desaparecido deliberadamente para escapar de dívidas. Sua família contesta essa reclamação, dizendo que Daniel deveria receber um acordo legal significativo em um processo judicial. Os irmãos dele suspeitam de crime e criticam a investigação do desaparecimento de seu irmão. Eles citam relatos de outros caçadores de chifres de que tiros foram ouvidos na área. Eles também citam um incidente no condado de Park, no qual o equipamento foi confiscado de um par de caçadores de chifres locais que legalmente abandonaram a coleta. Em um processo contra o ex-xerife Charlie Johnson, eles alegam que Johnson nunca deveria ter devolvido o equipamento confiscado, que incluía munição, cartuchos usados, acredita-se razoavelmente, uma arma de fogo. Como esses itens foram devolvidos aos caçadores de chifres sem impressão digital, análise de fibra e outros modos de teste de aplicação da lei habituais para determinar o envolvimento de quaisquer suspeitos, afirma o processo. A investigação de homicídio nunca será devidamente resolvida. O substituto de Johnson, o xerife Carpenter, contesta as acusações, dizendo que não há evidências de que Daniel esteve em Park, ou de que esses caçadores de chifres estivessem envolvidos em qualquer conduta imprópria. Guardas florestais aposentados detalharam algumas coisas estranhas enquanto trabalhavam com um indivíduo que disse: "Trabalhei para o serviço do Parque Nacional por mais de 25 anos, e durante esses anos eu achei muitas coisas estranhas, ouvi relatos de coisas bizarras. Ouvi muitos desaparecimentos ainda mais estranhos, envolviam aqueles que parecem desaparecer no ar sem deixar nada, nem pegadas, nem rastros de pneus, nem sinais de que havia vida. Em primeiro lugar, temos relatos que de alguma forma pessoas se moveram milhares de metros em questões de segundos, com alguns dizendo que desmaiaram e acordaram em algum lugar totalmente diferente, e alguns afirmando que ao redor deles não havia nada que pudesse explicar como isso ocorreu. Embora esses relatos tenham sido deixados de lado no serviço do Parque Nacional, eles ainda aconteciam e às vezes confunde sua cabeça, porque é perguntado junto com o indivíduo, que saiu fazendo perguntas que são deixadas de lado porque não parecem realistas. Eu sei que as pessoas estão tendo relatos de coisas estranhas nos parques nacionais, mas isso também tem que ser falado, sobre as pessoas não respeitarem as regras do parque, não usarem equipamentos necessários", relatou o guarda sem querer se identificar.
Cientistas disseram que um grande oceano irá aparecer no continente africano, mas revelaram que não sabemos quando isso vai acontecer. Mas observe que pode ser a qualquer momento no futuro. Uma linha de falha é basicamente uma grande fenda na Terra, com a do Vale do Rift sendo uma delas. Estes eventos ocorrem quando duas placas tectônicas deslizam umas sobre as outras ou se afastam. A formação de um novo continente é um processo lento que pode durar milhares de anos. Nenhuma vida sobrevive para acompanhar completamente ou notar algo significativamente diferente. Por este motivo, a notícia de uma grande fenda prestes a dividir o continente africano em dois provocou euforia na comunidade científica. Segundo especialistas, isso ocorre porque se trata da formação de uma nova bacia oceânica. Essas mudanças é uma espécie de ciclo natural da Terra. Por esse motivo, algumas paisagens nunca são as mesmas ao longo da história. O que torna provável que seus tataranetos vejam uma perspectiva totalmente diferente da sua. Uma equipe alemã revelou que a microplaca Vitória, que pertence a um grupo de placas africanas, pode mudar drasticamente, pois está se movendo em uma rotação no sentido anti-horário em relação à África, em contraste com as outras placas envolvidas. E isso fará com que o grande Vale do Rift separe permanentemente o continente, causando primeiro uma fratura. O Grande Vale do Rift se estende por cerca de 4.000 quilômetros em todo o território do continente africano. Seu início está localizado na parte oriental da África e segue para o sul pela Etiópia, Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi, Zâmbia, Malawi, Moçambique e Tanzânia. A descoberta foi revelada pela equipe da Nature Communications. De acordo com a pesquisa, o Rift fará com que as placas africanas se separem em duas. E como consequência, duas novas placas serão formadas, a Núbia e a Somália. De acordo com a pesquisa, essa separação está causando o surgimento de uma grande fenda no sudoeste do Quênia. Estudos indicam que essas mudanças se iniciou há cerca de 25 milhões de anos. A fenda cresce aproximadamente 7 milímetros por ano, então o processo de separação total do continente africano ocorrerá nos próximos 10 milhões de anos, gerando uma nova ilha com os restos da Etiópia, Somália e o Quênia.